está a crescer cada vez mais. Vou concluir isso próximo domingo. Mas eu tenho 12 folhas aqui em frente de mim. E para acabar com aquele material de hoje, com menos palavras possíveis, eu vou precisar mais uma vez ler esta mensagem e andar com rapidez para ajudar vocês a não ficar perdidos. Os versículos muito importante na vida de cada um de nós está escrito, e você devia ter isso naquela folha que foi entregue às pessoas que chegaram bem na hora hoje de manhã. Então, enquanto estamos a preparar nossas mentes e meu relógio e Hilda, seu relógio, para este trabalho, vamos encurvar nossas cabeças, porque realmente o que precisamos acima de tudo é Deus trabalhando por meio de sua palavra. Agora, nosso Deus, chegamos na sua presença dando graças que não é possível vencer o Senhor na concorrência de dar. Ainda se nós estamos a dar nossa vida inteira, tudo quanto nós temos, todos os nossos sonhos, todas as nossas capacidades e todo o nosso futuro, este não é nada relativamente ao que o Senhor produziu num instante quando o Senhor começou a criar todas as estrelas que estão em nossos céus. Mas eu dou graças que enquanto nós estamos a trazer o pouco que nós somos, o Senhor está a responder por meio de nos encher com um tesouro que nós não podemos imaginar. O tesouro do seu próprio Espírito Santo, que induz que nós começamos a ter fé no seu Filho Jesus Cristo e receber perdão dos nossos pecados, livramento de uma eternidade no inferno, sendo transportados para ser não mais os filhos de Satanás, mas os próprios filhos e herdeiros do Senhor, vivendo consigo em glória que nós não merecemos, mas que Jesus Cristo conseguiu por si mesmo, por meio de sua obediência, mas que Ele está pronto de repartilhar conosco quando Ele está a voltar para esta terra. Mas ajude-nos a tentar ser digno de tudo quanto o Senhor está a dar a nós em Jesus Cristo, por meio de dizer obrigado, por meio de render nossa vida, para não dizer que nós queremos ser cristãos, que não temos que pagar nada, que podemos trilhar um caminho de luxo, uma vida de folga, uma vida confortável, uma vida sem sacrifício, uma vida onde nós não temos que suportar as consequências neste mundo quando alguém está a seguir o Senhor e obedecendo os seus mandamentos. Ajude-nos a fazer tudo isso como nossa maneira de dizer que nós amamos o Senhor e que nós amamos o Senhor mais do que os pecadores amam seus pecados. Ajude-nos a largar dessas coisas que estão a transformar nossa luz em trevas e que estão a tornar-nos sal que perdeu o seu sabor e que já não merece para nada senão ser lançado fora e pisado embaixo dos pés dos homens malvados. Que este não seja o fato de qualquer pessoa reunindo-se conosco no dia de hoje. E use esta mensagem e sua própria palavra e o poder do seu Espírito Santo para nos convencer que nós queremos acabar com o pecado, aproveitando dos meios que o Senhor está a nos dar. Agora pedimos isso em nome do seu Filho Jesus. Amém. Então pode sentar. Neste momento, como eu já disse, a igreja está a estudar o que a Bíblia ensina sobre pecado e especialmente pecado e o cristão. Sendo todos nós pessoas religiosas e também pecadores, que queriam agradar a Deus e aproximar Ele mais e mais, este assunto do nosso pecado é muito importante. Porque a Bíblia nos assegura, em Salmo 5, 4 até versículo 6, que nosso Deus odeia pecado.
Este trecho diz: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Aborreces, deixe-me repetir, aborreces a todos os que praticam a maldade. Nós gostamos de dizer que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Este versículo não se encontra na Bíblia. É uma presunção. Deus ama o pecador arrependido, sim, que recorre a Jesus para receber misericórdia, para receber livramento do seu pecado. E sim, Deus ama o mundo em geral, no sentido de ser muito gracioso para com todos. Mas aborrece todos os que praticam a maldade. E eu penso que se Ele aborrece todos que praticam a maldade, só pode ser pior quando esta pessoa que pratica maldade é alguém que está a fingir que é um vaso de luz, quando realmente está a espalhar trevas nas vidas das outras pessoas em seu redor. Continuando, Deus diz pelo Espírito Santo, pela boca de Davi: destruirás aqueles que proferem a mentira. Espero que não há ninguém aqui que ama a mentira. É a mentira que mostra que nós somos os filhos do diabo. O diabo é o pai da mentira. Sua língua mãe é mentira. Enquanto Deus é a verdade. E ninguém com o Espírito Santo no seu coração podia, por meio deste Espírito Santo, proferir uma mentira. Temos que ser pessoas de luz. O Senhor aborrecerá o fraudulento. A Bíblia diz que Deus exige que nós tratemos dos nossos pecados. Salmo 7, versículo 11 até 12. Deus é um juiz justo. Um Deus que se ira todos os dias. Mas por que nosso Deus está a se irar todos os dias? Qual é o problema? Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas. Se nós não convertermos-nos, se nós não tratar do problema do nosso pecado. Salmo 2 nos ensina que na vista de Deus a raça humana inteira está em guerra contra Ele. Leia Salmo 2. E Deus também está em guerra contra os ímpios. Não temos que tratar apenas do problema dos nossos próprios pecados. Quando nós estamos juntarmos-nos com uma igreja, estamos a receber uma responsabilidade muito importante que nós não podemos desleixar. Nós não podemos desconhecer esta outra responsabilidade que agora nós temos que tratar. Nós temos que tratar dos problemas, dos pecados dos nossos irmãos na igreja também. Gálatas 6, versículo 1 diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal, com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. O próprio Jesus nos mandou, em Mateus 18, versículo 15 até 17, ora, se teu irmão pecar, esta é uma ordem. Ele diz, vai. Não sei se vocês conhecem pessoas na nossa congregação que estão a pecar. E você sabe o que está a acontecer. E você está a ocultar. De modo que ninguém pode saber, incluindo a liderança, nem ninguém.
Eu sei que há pessoas neste quarto que têm feito isso no último ano. Vamos tratar isso em breve. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal, com espírito de mansidão. Saltando para Mateus 18, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Quer dizer, você tem que afastar-se deste falso professor e não ter mais ligação com ele, senão para rogar que ele arrepende-se do seu pecado. 2 Tessalonicenses 3, versículo 6 e versículo 14, está a dizer a mesma coisa, como nós devemos comportarmos-nos com alguém na igreja que está a pecar e não queria corrigir seu erro. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Nós recebemos esta tradição que Paulo ensinou os Tessalonicenses na Bíblia. Isto pode parecer complicado para nós. Não queremos fazer isto. Não queremos isolar alguém que é nosso amigo. Ainda se mostra que não é nosso irmão verdadeiro em Cristo. Mas a Bíblia continua dizendo que somos obrigados a obedecer às orientações da Bíblia sobre como cuidar dos problemas de pecado na igreja. Dizendo, neste mesmo 2 Tessalonicenses, mesmo capítulo 3, em versículo 14, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta que inclui esta ordem de afastarmos-nos de cada irmão que está a andar desordenadamente diante do mundo e Deus. Se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Sempre o desejo é que esta pessoa possa chegar ao ponto de corrigir seus problemas e não voltar outra vez para aquela lamaçal do pecado. Por algum tempo agora, muitos meses realmente, a liderança da igreja tem tratado 6 problemas sérios de pecado, surgindo na vida de pessoas, na nossa igreja e também mais 2 outras igrejas em que nós estamos envolvidos. Num caso, um professor cristão extraviou mais que 1 milhão de meticais do seu empregador cristão ao longo de 16 meses. Não era o caso de ser surpreendido de uma ofensa, como pode acontecer com cristãos verdadeiros. Lembra? Gálatas 6, versículo 1. Se seu irmão chegar a ser surpreendido numa ofensa, isso quer dizer uma ofensa que ele tentava evitar e queria evitar. Não uma ofensa cuidadosamente programada e executada durante 16 meses, sem uma vez arrepender-se durante todo este tempo. Em outros casos, que a liderança está a tratar, havia impureza sexual, aborto, infidelidade, assuntos que no Velho Testamento podiam chegar ao ponto de exigir a sentença da morte. A congregação não sabia sobre esses casos porque a direção tenta tratar dos casos de pecado em particular, para não envergonhar as pessoas envolvidas, até que ficar absolutamente necessário informar a igreja em geral, porque a pessoa recusa arrepender-se e corrigir seus passos. Mas no processo de investigar esses pecados, a liderança descobriu que em alguns casos membros desta congregação tinham plena ciência dos pecados cometidos e deliberadamente participou com os desviados em ocultar da liderança estes pecados,
ao contrário das ordens de Jesus Cristo, em Mateus 18, 15 até 18. E de modo que até a liderança não podia tratar esses problemas. Isto até inclui pecados de tirar a vida de um ser humano e mandar sua alma imortal para o inferno, privando ele de ter a possibilidade, pelo menos, de conhecer Jesus e ser salvo pela fé nesta vida. Também incluiu pecados de traição, como eu já disse. Não estou a dizer necessariamente que esses pecados aconteceram entre nossos membros. São problemas surgindo com membros de 3 igrejas diferentes. Mas as pessoas que tinham conhecimento e ocultaram esses pecados dos líderes das respectivas igrejas eram todos membros da nossa congregação. Então, esta é uma das razões porque nós temos que ter esta série. E vocês têm os versículos em frente de vocês. Leve isso para casa, não esqueçam. Esta é o que a Bíblia ensina sobre como lidar com o pecado na igreja. Não como alguns de vocês estão a tratar o caso. Hebreus 13, versículos 17 diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta deles diante de Deus. Diante de Deus eu incluí isso, mas está claro no contexto. Os líderes estão encarregues com a responsabilidade de tratar das feridas dos membros da igreja e, em alguns casos, dos cancros que estão a ameaçar a vida espiritual da congregação geral. Se você tenta seguir Mateus 18, versículo 15, e vê que não está a ter êxito em convencer o desviado a arrepender-se do seu pecado, se juntar-se com ele em ocultar seu pecado, quer dizer, se você está dizendo, então vamos tapar este problema, vamos esconder. Você não está a ajudar o pecador, nem a igreja, mas está a desobedecer às ordens da Bíblia e vai levar sua culpa diante de Deus. Lembre o princípio ensinado pela lei de Deus por meio de Moisés. Se alguém veja um crime sendo feito, mas não o declara, ele se torna culpado também. Levítico 5, versículo 1, diz na Bíblia Nova Versão Internacional: se alguém pecar porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. A cultura aqui diz que se não é meu problema, eu não tenho que fazer nada. Mas nós não somos desta cultura. Nós somos homens de Deus. E nós temos que viver segundo uma norma muito diferente do que nossa cultura. E esta é a norma que Deus tem. Se nós não estamos a tratar dos problemas que estão a surgir em nossa volta, isso mostra que nós não temos amor para com aquela pessoa tropeçando. E eu posso dizer que esses tropeços tornam-se cada vez mais graves, até que não é um pequenininho. Torna-se um grande pecado que devia ser tratado logo no princípio. Também nós estamos a mostrar amor para com a congregação. Porque o mesmo pecado que nasce num certo ponto, quando não está tratado, espalha-se para afetar outras pessoas na mesma igreja. E já acompanhamos isso durante o ano passado. E também você não tem ciúme pela glória de Deus, pelo nome de Jesus Cristo, deixando que essas coisas desenvolvem-se dentro do próprio rebanho de Deus. Então nós temos que corrigir nossos erros. Se você, e vocês sabem, se você é uma dessas pessoas que tinha conhecimento, ocultou o que estava a acontecer para não envergonhar alguém, tem que arrepender-se, porque sua iniquidade permanece sobre você
até que está a tratar o problema. Em Mateus 18, 15 até 17, vimos que se você sabe que seu irmão pecou e você não consegue resolver o assunto, você está ordenado por Jesus a informar a igreja. Digo eu, a liderança da igreja, as pessoas mais maduras, que são encarregues com as almas dos membros, não toda a congregação durante o tempo de anúncios, como aconteceu uma vez no princípio da nossa igreja. Anúncio não é o tempo para dizer esta pessoa faz isso, esta pessoa faz aquilo. Informe a liderança. No nosso compromisso como membro, todos nós assinamos o documento dizendo: eu velarei sobre os outros membros em amor, como eles velarão por mim. Eu lembrarei deles em minhas orações. Os ajudarei nas enfermidades e angústias e os encorajarei em crescimento espiritual, restringindo-os do pecado e estimulando-os ao amor e às boas obras. Agora, se a igreja CCC era apenas um clube de religiosos, com regras que nós todos estamos a organizar para nosso próprio agrado, um membro podia talvez obedecer os regulamentos do clube que ele gostava, aqueles regulamentos que ele gosta, ou ele podia ignorar aqueles regulamentos que ele não gosta. Mas CCC não é um clube. Nós somos a noiva de Cristo. Os compromissos que fizemos, quando fizemos este compromisso como membro desta igreja, todos vieram da Bíblia. Quando ignoramos o que nós assinamos, estamos a desobedecer às ordenanças de Deus. Por isso, no próximo domingo, vou distribuir de novo os nossos compromissos como membros, de modo que todos nós possamos ter esta na mão e lembrar o que Deus exige de nós e o que nós também prometemos a fazer. Vou dizer que estes compromissos foram preparados pelos anciãos da igreja de Marco Scovert, que agora nós conhecemos. Esta igreja é dirigida por Jim Elliff, prelator na Conferência Fiel em 2007. E que nós concordamos muito com as políticas desta igreja. E foi por causa disso que eu contactei Jim Elliff, procurando saber se eu não pudesse voltar dos Estados Unidos, se ele conhecesse alguém que podia ajudar nossa igreja, pelo menos temporariamente. Agora, tudo isso é simplesmente uma introdução deste assunto, instando que pecado é algo sério e temos que prestar atenção deste assunto e tratar do pecado que surge em nossa própria vida e também entre nossos irmãos na igreja. Agora vamos começar com a palestra. Vou terminar esta pequena série, como eu disse, no próximo domingo. Não vamos concluir tudo hoje. Mas vimos na última palestra que a raça humana foi criada perfeita. Também vimos que tornamos os escravos de Satanás e do pecado logo no princípio. Eva foi seduzida para comer o fruto proibido graças às mentiras de Satanás. Adão não foi enganado, ele pecou intencionalmente, deliberadamente, mas por motivos bons. Como ele não tinha nenhum motivo mau nele nesta altura, porque ainda não tinha comido do fruto proibido. E assim não tinha a natureza corrompida que nós temos desde nossa nascença. A profundidade da queda moral do homem naquele dia foi tão insondável que depois de comer o fruto, nenhum ser humano tem conseguido fazer qualquer coisa boa, pelo menos na vista de Deus, antes de ser salvo. Mas Deus livrou o homem, não apenas da penalidade de pecado, mas também do poder do pecado, por meio de Jesus Cristo. Cristo nos livra da penalidade de pecado por sofrer o castigo de pecado em nosso lugar. E ele fez isso quando ele morreu na cruz. Ele nos livra do poder do pecado
por nos dar o Espírito Santo para mudar nosso coração, dando-nos novos desejos para coisas boas na vista de Deus e novos aborrecimentos para coisas feias na vista de Deus, que antigamente fizemos com alegria e sem problema. Quer dizer, pelo Espírito Santo, Deus opera em nós tanto para querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Vocês vão lembrar este versículo do esboço da semana passada. O resultado é que, embora o homem natural não consiga fazer qualquer obra boa na vista de Deus, todos os seguidores de Cristo são capacitados pelo Espírito Santo para fazer as boas obras que Deus preparou para que fizéssemos. Como o homem nasce carnalmente com uma natureza corrompida, graças ao espermatozoide física que ele recebeu do seu pai, que ele também recebeu do seu pai, e etc., até que chegarmos ao espermatozoide de Adão, o cristão nasce espiritualmente com uma nova natureza divina. Esta é o que, segundo Pedro 1, versículo 4 diz, nós temos esta nova natureza divina, onde recebemos esta natureza divina por meio do espermatozoide espiritual que ele recebe de Deus. Qual é o Espírito Santo? E pode confirmar isso em 1 João 3, 9 e João, capítulo 3, versículo 56. Outra vez no esboço da semana passada. Não vou mostrar tudo isso de novo porque vimos os trechos já e estavam escritos no papel que foi distribuído com a primeira palestra. O resultado dessa transformação é que o crente não pode praticar pecado. Vimos Romanos 6, versículo 1, 1 João 3, versículo 9, que confirma isto. Sua nova natureza faz que ele fique miserável quando anda nas trevas com o mundo, em vez de andar na luz com Jesus. Não é que o crente não peca, mas é que agora aborrece seu pecado e por isso não pode praticar ou permanecer no seu pecado. E se ele programar pecado para ser executado no futuro, antes de chegar o dia para pôr aquele pecado em ação, ele já vai arrepender-se do que ele programava. Como nós vamos ver no próximo domingo em Hebreus 10, versículo 26 até 31. A carta de 1 João foi escrita para ajudar os crentes a ter confiança que eram salvos. Esta carta é muito doce para pessoas que experimentaram a realidade de uma transformação. Não é tão doce para pessoas que realmente não experimentaram isso, embora cheguem na igreja. Mas segundo esta carta, um crente pode saber que ele é salvo quando nota que, embora ele fosse o escravo de pecado e de Satanás antigamente, ele agora é o escravo de justiça e Jesus Cristo. Pode notar isso no seu esboço no dia de hoje, Romanos capítulo 6, versículo 20, versículo 18 e versículo 22. Em versículo 20, fala sobre nosso estado como perdidos, dizendo, quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Quer dizer que antes de sermos salvos, podíamos praticar pecado, ou podíamos negligenciar o culto de Deus aos domingos, ou a leitura da Bíblia, segunda até sexta-feira, e isto não pesava sobre nós, não se importava. Éramos livres de justiça. Mas depois de receber o Espírito Santo, coisas mudaram. Versículo 18. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E versículo 22. Mas agora, libertados dos pecados e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E, por fim, a vida eterna. Eu posso ilustrar esta realidade que Paulo está a desenvolver ao longo do capítulo inteiro de Romanos capítulo 6. E como isso aconteceu na minha vida. Sempre me envergonha
falar sobre minhas falhas específicas, que são bastantes, mas eu faço isso agora porque eu sei que pode ajudar alguns de vocês a entenderem como esses versículos, essas realidades espirituais, se operam ou se manifestam na vida de um crente. Alguns de vocês têm ouvido disso talvez uma ou duas vezes já. Sem eu ainda entender nada sobre a doutrina do Espírito Santo, sem eu entender nada sobre santificação ou o assunto do pecado e o cristão, 18 meses depois de eu ser salvo, com a idade de 21 anos de idade, quando isto aconteceu, a ideia muito errada entrou na minha cabeça, que como eu era agora salvo pela graça, por meio da fé em Jesus, e não por meio das minhas próprias obras, eu podia voltar a satisfazer algumas tentações sexuais que até tinha medo de fazer como um religioso não salvo, porque antes pensava que, para ser recebido por Deus, eu tinha que alcançar uma vida moral muito elevada. Mas agora, como um crente, eu percebi que eu podia pecar sem perder a minha salvação, porque tinha a justiça perfeita de Jesus Cristo atribuído na minha conta com Deus. É isso mesmo que os adversários de Paulo estavam a dizer em Romanos capítulo 5, no último versículo. Paulo, sua doutrina vai ensinar todos os seus seguidores para ir lá e viver no mundo praticando pecado, porque eles vão saber por meio de você que eles são salvos pela graça, por meio das boas obras de Jesus Cristo que eles estão a receber na conta deles por meio da fé. E como nós sabemos, Paulo disse, de modo nenhum. Como é que nós, que morremos ao pecado, podemos continuar nela? Mas esta ideia, eu já tinha lido toda a Bíblia uma vez, mas muita coisa, sem dúvida, não estava a pegar ainda. E eu raciocinava como estes adversários de Paulo. Eu comprei uma revista com imagens nela, belas, mas impróprias. Mas no dia seguinte, quando eu sentei-me diante da minha carteira para reunir com Deus e orar e ler a Bíblia, eu fiquei miserável. Como eu podia imaginar que Deus ia aproximar-se de mim enquanto eu tinha estas imagens proibidas por Ele na minha gaveta? Foi uma surpresa muito grande e também muito triste. Realizar que agora, como um cristão, eu tinha que escolher entre gozando intimidade com Deus ou intimidade com o pecado. Mas eu sabia que eu não podia ter as duas. Com muita tristeza, lamentando o dinheiro gasto em vão o dia anterior, e também o prazer que antigamente podia gozar contemplando aquela revista antes de ser salvo, porque não era escravo de justiça, eu podia fazer isso enquanto ninguém sabia, eu podia ousar de fazer isso, mas não tinha condições, porque eu dou graças, na minha cidade onde havia tantos cristãos, foi proibido vender pornografia. Se a loja tinha pornografia, podia ser encerrado pela polícia, porque estávamos cheios de cristãos na nossa cidade. E a vida foi muito, muito bom. Tentação, muito mais difícil. E, claro, esta foi pelo menos 30 anos antes de aparecer o internet. Mas eu podia entender. Não. Com muita tristeza, eu tinha que destruir aquela revista com todas as imagens belas antes que eu pudesse gozar meu tempo com Deus e a sua palavra. E eu aprendi, por experiência, as palavras de Romanos 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum.
nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Sabia, sem ser instruído por ninguém, senão o Espírito Santo no meu coração, que sendo libertado do pecado, eu era feito escravo de Jesus, e da justiça e da santificação. E isto é como nós podemos saber que somos realmente salvos. Quando nosso relacionamento com o pecado muda desta maneira, e quando nós amamos os irmãos, segundo 1 João 3, 9 até 10. Mas embora o crente não pratique pecado, isto não quer dizer de qualquer forma que ele nunca peca. 1 João 1, versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então surge esta pergunta: se o descrente peca e o crente peca, qual é a diferença entre os dois? Há grandes diferenças entre o crente e o descrente quando eles pecam e olhando para o que acontece com eles depois de pecar. Depois da sua salvação, o cristão aborrece os seus pecados, enquanto antes de sua salvação gostava deles. Depois da sua salvação, o cristão tenta fugir das mesmas tentações que antes de ser salvo ele buscava. Vamos ler Efésios 4, versículo 17 até 19. Penso que eu não tenho este escrito. Tenho que buscar isso rapidamente. Efésios capítulo 4, não queria perder muito tempo buscando estes trechos na Bíblia, mas sobre o homem perdido, e digo isto, e testifico com o Senhor, no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, por causa da queda de Adão, se entregaram à dissolução, para com avidez cometeram toda a impureza. Esta é a conduta da pessoa que está livre da justiça. Ele está a entregar-se para praticar o pecado. Enquanto estamos a aprender em Romanos capítulo 8 sobre as pessoas que são verdadeiramente salvos, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vivo por causa da justiça. Tenho que voltar para o versículo 3, talvez. Não, versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ainda estou a faltar. Não preparei este versículo, mas aqui mesmo, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, este é o que o cristão faz. Por meio do Espírito Santo, ele não está a entregar-se com avidez para praticar toda a dissolução com alegria e toda a sua força. Não, ele está a mortificar as tentações e as obras da carne por meio do Espírito Santo. Estas são a diferença entre antes e depois. Alguém que está escravo de justiça e do Espírito Santo e de Jesus, e alguém que está escravo da sua carne. Depois da sua salvação, o cristão sente uma tristeza de arrependimento quando cai numa tentação. Enquanto antes só sentia satisfação por ter conseguido aquele ato
e procurava meios de repetir o mesmo. Outra vez, esqueci de escrever essas coisas no meu esboço, mas vocês têm isso. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Tenho que dar-me tempo para buscar. 2 Coríntios 7, versículo 10, fala sobre aquela tristeza santa de arrependimento que vem do Espírito Santo operando no cristão. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Lembra que arrependimento tem duas fases. Uma coisa é uma tristeza santa. E a segunda coisa é a pessoa começa a mudar sua opinião sobre aquele pecado. Em vez de gostar, está a aborrecer, ainda quando está tentado. Muda sua direção. Em vez de olhar para o mundo e o pecado, está a olhar para Jesus e a luz. Então, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Diferença entre homem salvo e perdido. Vamos saltar. Depois, quarta diferença. Depois de sua salvação, o cristão sente uma interrupção na sua intimidade com Deus, quando persevera no pecado. Ele perde os poderes espirituais que tinha quando ele andava perto de Deus. E isso também provoca uma tristeza que não experimentava antes de entrar nessa ligação divina, porque ele nunca sentiu aproximação com Deus. Nunca estava sentindo o poder de Deus trabalhando por meio dele. Então, quando ele está a pecar, não está a notar qualquer diferença. Mas o cristão nota, meu poder espiritual está a esgotar-se. Como é que nós notamos isso? Primeiro, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, sentimos esta aproximação com Deus por meio do Espírito Santo. Estou saindo do meu trilho aqui porque tenho que resumir meus comentários. Mas a Bíblia diz isso em Romanos, capítulo 8, versículo 15 até 17. Também diz isso em 1 João 4, versículo 4. Não. Aquele versículo em 1 João, que está a dizer, nisto sabemos que somos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo que sentimos esta aproximação com Deus. Davi sentiu isso. Salmo 51, versículo 10 até 12. Outra vez, infelizmente, não incluí, esta tenho que buscar para dizer. Salmo 51, versículo 10 até 12, quando ele estava a sofrer o problema de ocultar um pecado dele durante muitos meses, ele sentiu afastado de Deus e estava muito preocupado com isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entrou em Davi, ele tinha grande poder para fazer proezas no campo de batalha, matando gigantes como um mero rapaz, escrevendo salmos e músicas tão belas e excelentes, recebendo profecias de Deus sobre Cristo e eventos que só aconteceriam 1000 anos no futuro. Era um tempo quando eu estava a ensinar alguns irmãos nossos sobre pregação pura e simples. E depois de concluir estas aulas, eu convidei o melhor pregador, talvez entre os missionários aqui em Nampula, não está cá mais, Donaldo Potaki. Eu pedi para ele chegar cá e pregar aos domingos 3 vezes. De modo que nós podemos ver ele pondo em prática o poder do pregador. E depois eu pedi para ele fazer entrevista com os alunos que estudaram nessas aulas sobre pregação pura e simples. Um aluno fez esta pergunta: o que você faz para pregar com tanta eficácia? Como é que você prepara-se para isto? A resposta dele surpreendeu-nos. Não é o que nós estávamos a imaginar. Eu faço todo esforço para manter-me puro.
no meu coração, para afastar-me de qualquer impureza sexual. Porque ele, como todos os outros pregadores, sabem, há uma grande diferença quando alguém está a pregar com o poder e a ajuda do Espírito Santo e quando ele simplesmente está a pregar segundo sua própria carne. E para ele ter este poder, tinha que manter seu coração puro. Sobre pecado sufocando ou extinguindo o poder do Espírito Santo dentro de nós, podemos ver 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Diz, não extingais o Espírito. Agora eu estou a perceber que extinguimos o Espírito quando estamos a entristecer o Espírito Santo com nossos pecados. Ele tem que habitar dentro de nós, como Paulo diz em Romanos 6, versículos 19 e 20. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, não como Davi, que podia receber e perder o Espírito Santo, como Saulo também. Recebeu e uma vez perdeu de vez. E recebeu um espírito malvado. O cristão nunca acontece assim. Se você é cristão, recebe o Espírito Santo e ele habita com você sempre. Ainda quando ele não queria. Ainda quando você está a fazer pecados que aborrece Deus e o próprio Espírito Santo dentro do crente. Então, por isso, nós não devemos extinguir o Espírito Santo, porque é por meio do Espírito Santo, como vimos, que nós estamos a sentir esta aproximação com Deus. E por meio do Espírito Santo recebemos o poder de Deus. Efésios 4, versículo 30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Vimos como o pecado pode nos ferir espiritualmente em Salmo 66, versículo 18, que diz isso, se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Nossas orações perdem seu poder com Deus quando nós estamos a viver no pecado. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Não é só o que a Bíblia diz no Velho Testamento. Eu sei que a situação mudou muito. No Novo Testamento temos uma nova aliança que é muito melhor. Mas ainda na nova aliança, 1 João 3, versículo 22, eu espero que está no seu esboço outra vez. Esqueci de transferir isso para o meu esboço. Mas diz, e qualquer coisa que nós estamos a esperar de Deus, recebemos, porque nós praticamos o que Ele gosta. Então podemos inverter isso. Enquanto nós estamos a praticar pecado, podemos pedir muita coisa sem ser ouvido. Tiago 5, 16 até 18. Outra vez não tenho tempo de buscar este versículo, esqueci de pôr no meu esboço. Mas diz que a oração, se nós estamos a ter problemas com o pecado em nossa vida e nós não estamos a conseguir vencer isso, nós devemos recorrer a um irmão santo, que tem poder de Deus, e pedir para ele também orar, confessar nosso pecado com ele, pedir para ele orar a favor de nós. Porque a oração de um justo, a oração fervorosa de um justo vale muito. E podemos entender que a oração da pessoa que pratica pecado não vale nada. Até a Bíblia diz, se nós estamos a tapar nossos ouvidos de ouvir a palavra de Deus, nossa oração é abominável. Pior do que fraco. Abominável. Provérbios 28, versículo 9. Desleixando a alimentação da nossa alma pela palavra de Deus, só ouvindo quando outra pessoa está a falar isso aos domingos. Tapando nossos ouvidos de pôr esta na prateleira e não no nosso coração. Até nossas orações são abomináveis diante de Deus.
Há tantas maneiras pelas quais nossas orações estão enfraquecidas até ao ponto de não ser ouvidas por Deus por causa do pecado. Lembra, guardando o pecado no coração, nutrindo coisas que não são próprias na vista de Deus, em vez de extirpar estas coisas. Esta foi Salmo 66, versículo 18. Irmãos, estou a falar com os homens. Isto é um dos grandes problemas de pornografia. É um vício que o homem está a nascer, ou pelo menos depois de os hormônios começarem a funcionar, o homem está a ter este vício. Mas quem está viciado por pornografia, quer dizer que está a alimentar este vício, nunca vai conhecer intimidade com Deus. Nunca vai experimentar grandes respostas às orações. Nunca vai ter grande e profundo entendimento da Bíblia. Nunca vai pregar com poder. O mais que você ama aquelas imagens proibidas, o preço que você paga é a sua própria felicidade espiritual. Tu és uma ferramenta deitada no banco enferrujando, nunca usada pelo seu mestre. Como ouvimos outra vez, segundo o plano de Deus na pregação de Carlton, nós devemos ser sal. Mas quando o sal está a perder o sabor, porque está a trilhar no mesmo caminho do mundo, e já não é diferente do que o mundo, não vale nada nas mãos de Deus. Não vai ser usado, senão para lançar fora e ser pisado embaixo dos pés do mundo. Eu digo isso porque eu entendo isso. Eu já falei, minha experiência. E eu dou graças que eu aprendi a lição quando foi ainda difícil conseguir pornografia. E eu tenho um grande medo disto. Um medo tão profundo que eu posso dizer nunca no meu computador busquei qualquer imagem de pornografia. Nunca. Por causa do medo, não porque eu não estou viciado. Porque eu não quero perder tudo que eu tenho em Jesus Cristo. Meu ministério, a possibilidade de ser usado por Deus para ajudar outras pessoas, para andar por meio de fé. Porque eu, como Isaú, estou pronto de vender minha herança, que é ligação com Deus, até hoje, nesta vida, para ganhar um prazer como ele fez, tigela de sopa que vai trazer prazer ao seu barrigo por talvez 30 minutos. Eu não quero fazer isso, mas é isso que fazemos. E eu digo isso porque um pastor bem viciado com esta pornografia, ele testemunhou. Não foi nada que ninguém pôde fazer para ajudar ele. Até que ele decidiu por si mesmo. O preço que eu pago é demais. Eu quero ser um instrumento usado pelo braço poderoso de Deus. Não sal lançado na vereda para ser pisado sem qualquer valor. Continuando com a lista dos pecados que enfraquecem nossas orações, segundo a Bíblia, negligenciando o estudo diário da Bíblia, Provérbios 28, 9 e João 15, 8. Não conhecendo a vontade de Deus. Isso acontece por meio de não gastar tempo na Bíblia, que está descoberto por meio da Bíblia e do Espírito Santo. Este é 1 João 5, 14 até 15. As orações estão avariadas. Nós estamos a orar conforme a vontade de Deus. Abusando em vez de honrando a sua esposa, 1 Pedro 3, versículo 7. Tapando os seus ouvidos aos choros dos outros, Provérbios 21, versículo 13. Não cultivando uma vida de santidade e obediência, Tiago 5, 16, 1 João 3, 22, João 9, versículo 31. O homem que vive no pecado, em vez de obedecer aos ensinos de Cristo, também vai ter seu entendimento da Bíblia entenebrecido. Ele pode ler a Bíblia, mas Deus não vai acender a luz
para ele perceber o que está a ler. Marcos 4, 24 até 25. Na Nova Versão Internacional, este vai ser o último trecho, eu sei que estou um pouco fora já. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Este é Jesus pregando, e depois de pregar ele disse isso. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos. E ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem, lhe será tirado. João Almeida não está a nos ajudar a entender o sentido deste trecho, mas na minha Bíblia inglesa e também na Nova Versão Internacional está a traduzir, e também eu consultei a Bíblia grega e inglês, e realmente esta tradução é correta. Jesus está a dizer, quando eu estou a dizer alguma coisa, Jesus falando, vocês têm que prestar atenção, têm que atender o que estou a dizer. Como é que nós estamos a atender? Por meio de meditar nas coisas que Ele está a dizer. E por meio de pôr essas coisas em prática, também como ouvimos do nosso irmão Arnaldo, a maneira de ter poder espiritual é por conhecer a palavra de Deus, pôr a palavra de Deus em prática e depois ensinar as outras pessoas para ajudar eles, para ser luz e sal. Então, Ele diz, na medida em que você está a pôr em prática a palavra que você já ouviu, segundo esta mesma medida, você vai receber mais luz, mais entendimento da Bíblia, mais poder. Os que têm vão receber mais e mais. Os que estão a obedecer. Os que não têm, até o que você sabia no ano passado, vai ser esquecido. Eu tenho exemplos vívidos disso que eu vou esperar para o próximo domingo. Também, outra questão, Deus castiga seus filhos verdadeiros quando eles permanecem no pecado, enquanto os descrentes que praticam o pecado muitas vezes ganham. Vamos entender sobre este fenômeno, por que está a acontecer, também é na próxima semana. Também vamos considerar o que nós devemos fazer quando estamos a pecar, o que devemos fazer quando estamos a repetir, não vencendo um pecado que está nos apertar muito. E o que nós devemos fazer quando o pecado está a arrebentar dentro da igreja. Também vamos considerar reclamações. Há pessoas que não abraçam a ideia que o Espírito Santo faz esta grande transformação na vida de um crente. E eles oferecem 3 trechos, ou 3 ideias, para combater isso. Eu vou tratar estes 3 trechos na próxima semana. Romanos 7, versículo 14 até 25, que eles dizem que Paulo, como apóstolo, era escravo de pecado. Também Gálatas 5, versículo 17, dizendo que o cristão é escravo de pecado. E os trechos no Velho Testamento mostrando que pilares do Velho Testamento, como Davi e Abraão e outros, praticaram pecado. Vamos tratar esses assuntos. Não pode faltar. Muito importante. Ok. Então, já estou a chegar ao fim. Eu só queria... Não é o fim da minha mensagem aqui. Eu tinha que passar ainda mais 3 folhas. Mas eu vou terminar, porque o tempo acabou. Mas eu queria, pelo menos, findar lembrando que é nossa responsabilidade de tratar pecado na igreja. E é nossa responsabilidade de recuperar as pessoas que estão a tropeçar. Mas quando alguém recusa arrepender, porque ama seu pecado mais do que a igreja, mais do que Jesus, mais do que o caminho da justiça, chega ao ponto em que nós temos que agir. E hoje estamos a tratar assuntos durante muitos meses, mais que 1 ano realmente. Estamos a chegar ao fim do assunto com 2 pessoas. A primeira pessoa é uma visita na nossa igreja. Eu vou falar sobre isso na presença de
todos